E falou sobre tantas coisas importantes. Setembro, prevenção e conscientização sobre a questão do suicídio. Setembro também é mês de conscientização sobre Alzheimer. Por isso é muito importante que a gente fale mais sobre essa doença, sintomas, causas, tratamento, sinais de alerta. Thaís Alencar conversou com um especialista e traz essas informações pra gente. E agora, no dia 21, é exatamente o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. A gente sabe que é um assunto muito falado, mas muita gente ainda tem dúvida como lidar ali, como entender que aconteceu na família e a partir de qual ponto procurar a melhor forma de viver exatamente, de conviver com a doença ou até mesmo com um parente que tenha. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar então agora com a médica geriatra que está aqui ao meu lado, Renata Marcondes. Doutora, quando a gente fala no Alzheimer, é de longe uma doença fácil de lidar, não é isso? Como que prepara a família para esse momento da chegada dessa doença e até mesmo a pessoa, então, que está acometida? A gente fala que a doença de Alzheimer, ela não atinge só o paciente, atinge também a família e todas as pessoas que convivem com ela. Então, é importantíssimo nós quebrarmos os estigmas, quebrarmos os mitos, né? O preconceito que existe ainda em cima da doença, porque isso dificulta muito o que a gente mais busca, que é o diagnóstico precoce. Muitas vezes a gente liga o nome demência ou doença de Alzheimer a um estado de loucura, de insanidade, né? E as pessoas já associam, quando recebem esse tipo de diagnóstico, a uma pessoa já numa fase muito avançada, que não fala mais, que não se alimenta mais sozinha, que não anda mais, né, para nenhum lugar. E não é isso que acontece. A doença ela começa realmente de uma forma muito insidiosa, progride de uma forma muito lenta e começa a causar sinais e sintomas muito discretos no início. E essa fase inicial, ela pode ser mais longa e o paciente pode viver muito bem durante anos e anos nessa fase mais inicial, quando nós temos esse diagnóstico precoce. Então, a primeira coisa é ficar atento aos sinais de alerta. A doença começa a dar sinais no início. Que sinais são esses? Relacionados exclusivamente à doença de Alzheimer, normalmente, na grande maioria, ela começa a trazer problemas de memória. Então, esse paciente começa a ter dificuldade com a sua memória recente, a ter dificuldade de lidar com as finanças, aquele paciente que começa a ter dificuldade, por exemplo, de digitar uma senha, dar um branco. E essas queixas, elas acontecem de forma persistente. Então, você começa a observar que essa sua queixa de memória, ela acontece em casa, no seu dia a dia, ali cozinhando, fazendo suas tarefas em casa. Ela acontece no seu ambiente de trabalho. Você começa a perceber que pode acontecer no seu curso, pode acontecer numa reunião familiar. Você percebe que aquilo é persistente. E essa queixa vai ficando, ela é progressiva, ela vai ficando cada vez pior. Você começa a perceber, não era assim, está ficando pior. É nesse momento que a gente liga um sinal de alerta e que as pessoas deveriam procurar ajuda e avaliação. Toda queixa de memória precisa de avaliação, porque nem toda queixa de memória é demência, nem toda queixa de memória é doença de Alzheimer. Muito boa a explicação da médica geriátrica, tá? Então, geriatra, então você aí que tá tendo questões de memória, não vai dizer, agora todo mundo se autodiagnostica, né? Procura ajuda para entender. E outra coisa que ela falou muito importante, quanto mais cedo o tratamento, melhor o prognóstico. E é sempre assim para tudo na nossa vida, tá? No próximo bloco,